vamos abrir a palavra de Deus e dar continuidade à nossa pregação sequencial expositiva no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo de número 6, versos 53 a 56. Louvado seja o Senhor para sempre. Todos encontraram? Estando já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo o reconheceu Jesus, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele, Jesus, entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste. E quantos o tocavam, saíam curados. Obrigado, Senhor, pela oração do teu servo em meu favor. Eu peço uma vez mais, abençoe a expressão da tua palavra, Senhor, nesta noite, nos nossos corações. Amém, Senhor. Semana passada, presbítero João Paulo trouxe uma belíssima palavra aqui, no texto anterior, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, versículos 45 até o versículo de número 52. E ele disse para nós: você não está sozinho, Jesus está com você. E porque Jesus está com você, Ele te orienta, Ele te socorre, Ele te ajuda. Na noite de hoje eu quero começar minha pregação lembrando de uma outra pregação também, a pregação de João Batista, quando neste mesmo evangelho, Marcos registrou no capítulo 1, versículo 7, dizendo, a pregação de João Batista: após mim, vem alguém que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as alparcas das suas sandálias. A pregação de João Batista, ela era tanto futurista, porque apontava para alguém que iria vir. Após mim, dizia João Batista, vem alguém que é mais poderoso do que eu. E Jesus de fato veio, e Marcos está mostrando para nós nesta noite que ele estava na cidade de Genezaré. Mas a pregação de João Batista não era só futurista, era uma pregação que mostrava que viria alguém que, como ele, tinha o poder de Deus. Mas este que viria e que veio e que é Jesus, tinha um poder infinitamente maior do que o poder de João Batista. É interessante que existe uma palavra que nós usamos muito para falar de poder, é a palavra grega dínamos. Mas no texto, a palavra poderoso, o adjetivo poderoso, não é dínamos, a palavra grega é eskupoteros, que significa alguém que tem uma habilidade tão forte, tão poderosa, para resistir ao diabo e fazer as coisas de Deus com muita excelência mesmo. Alguém que tem um revestimento mental e físico, uma habilidade maravilhosa para resistir o diabo e para fazer com perfeição a obra do Senhor. É como se João Batista estivesse dizendo para cada um de nós: se vocês estão impressionados com aquilo que Deus tem feito através da minha vida e através do meu ministério, então não percam as cenas do próximo capítulo ou os episódios desta série, porque quem está chegando aí depois de mim
é infinitamente mais poderoso, mais perfeito, mais habilidoso do que eu. Esse alguém é Jesus, e esse alguém chegou, e esse alguém estava presente em Genezaré, fluindo no seu poder, curando pessoas, curando os enfermos, cumprindo a vontade do Senhor. E por que isso é importante para nós? Isso é importante para nós porque a presença de Jesus faz toda a diferença na vida das pessoas. Quando Jesus está presente, isso faz toda a diferença na vida das pessoas. E eu queria que você olhasse para o texto, pequena porção das Escrituras, e nós verificássemos por que a presença de Jesus faz toda a diferença. Em primeiro lugar, a presença de Jesus faz toda a diferença, porque Jesus é o Senhor de e em todos os espaços. A presença de Jesus faz toda a diferença, porque Ele é o Senhor de e em todos os espaços. O versículo 53, na palavra de Deus, está dizendo: estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Agora, Jesus e os discípulos estão em terra firme, conforme a gente aprendeu semana passada, no contexto do versículo 45 ao 52, eles estavam no mar, mas agora eles estão em terra seca. E quando a gente olha para o episódio passado, nós vamos percebendo que naquela madrugada, os discípulos de Jesus ficaram muito assustados. Aqueles homens que eram tão acostumados, tão experimentados, a passarem a noite toda pescando, naquela madrugada, eles ficaram muito assustados. O que será que assustou os discípulos tão experientes? Bem, qual era a novidade naquela noite que eles ficaram tão assustados? Quando a gente olha para o texto, a gente percebe que não é todo dia, ou toda madrugada, toda noite, que as pessoas costumam ver um homem andando sobre as águas e não afundar. Isso não é comum, e era isso que estava acontecendo naquela noite. Note você o versículo 48 do capítulo 6, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, e andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, os discípulos, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram. Eu vejo mulheres facilmente gritando por causa de barata e por causa de rato. Mas homem que também assusta, ele não grita. Mas os discípulos gritaram naquela madrugada. Eu vejo homens gritando, por exemplo, em esportes radicais, numa montanha russa, eles gritam. Eu vejo homens gritando, talvez naquele instrumento rebuliço, que desafia a força da gravidade, faz vários loopings ali, e deixa a pessoa tonta, toda desnorteada. Ali eu vejo os homens gritarem. Há mais ou menos uns 15 anos atrás, talvez 13, eu fui a um parque de diversão, e lá tinha a Big Tower, aquele elevador que sobe 100 metros e desce numa velocidade muito rápida, que atinge 120 km por hora. E eu lembro que eu era corajoso naquela época, hoje eu não sou mais corajoso, mas quando eu desci, a minha alma ficou e o meu corpo foi embora, e eu gritei, falei: estou indo para a glória mais cedo. Mas o texto diz que os discípulos ficaram muito assustados, e eles gritaram
gritaram naquela noite. Na Bíblia que eles liam, Moisés abriu o Mar Vermelho. Também Josué, e também Elias, e também Eliseu, eles abriram o Rio Jordão. Mas eles nunca ouviram falar que tinha alguém mais poderoso que João Batista, que iria andar sobre as águas e não afundaria. Aquilo era absurdamente impressionante para a alma humana dos discípulos, de tal modo que eles disseram: é um fantasma. Mas não era um fantasma, era Jesus Cristo chegando para socorrer os seus discípulos amados. E como disse o presbítero João Paulo na semana passada, com aquela voz doce, ele estava dizendo: não temas, sou eu estou aqui para ajudar vocês. Versículo 50 diz que eles ficaram aterrados. A palavra aterrados vem do verbo terror. Eles ficaram aterrorizados. Mas agora estava diante deles um Senhor que é Senhor de e em todos os espaços. Então, se o Senhor está na terra, o Senhor é Senhor daquela terra. Se o Senhor está no mar, o Senhor é Senhor daquele espaço. E até no ar, o Senhor também é dono daquele espaço, aleluia. No dia 16 de julho de 1969, 3 astronautas embarcaram a 40 mil quilômetros por hora rumo à Lua. 1969, no mês de julho. Depois de 4 dias eles chegaram à Lua. Eram eles Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. E quando eles chegaram e contemplaram aquilo e perceberam o sucesso, lá naquele espaço, eles falaram: cada um agora vai ter um tempo de oração, um tempo de agradecimento, uma prece de louvor a Deus. E Adrians, que era um presbítero da igreja presbiteriana Website, lá nos Estados Unidos, ele levou um kit com um pedaço de pão, e levou um fruto da vide, o suco da fruto da vide, e também levou um papelzinho escrito, o João 15:5, que diz: se eu permanecer em vós, e se vós permanecer em mim, então vocês darão muito frutos, porque sem mim nada podeis fazer. E ali, ele ministrou a santa ceia do Senhor para ele mesmo, e ali, lá na Lua, ele sentiu a presença de Jesus. O Senhor Jesus é Senhor de todos os espaços e em todos os espaços, aleluia. Seja no mar da Galileia, seja em Genezaré, na região de Genezaré, nas aldeias de Genezaré, na cidade de Genezaré, nos campos em Genezaré, o Senhor Jesus é Senhor em todos esses espaços, aleluia. Como disse um pastor holandês, Abraham Kuyper, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio de nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não grite: isso é meu, isso me pertence, eu estou presente. Tudo pertence ao Senhor. Numa linguagem mais teológica, o Salmo 119, versículo 7 até o 12, o salmista, embasbacado com a grandeza de Deus, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua face? Se eu subo aos céus dos céus, lá o Senhor está.
Se eu faço a minha cama no profundo do mar, lá também o Senhor está. E se eu entro numa caverna escura, onde a luz não pode me alcançar, não faz diferença nenhuma, porque luz e trevas são as mesmas coisas para o Senhor. Jesus também é Deus, e por isso Ele é Senhor de todos os espaços, e em todos os espaços Ele está acima de tudo isso, para a glória de Deus. Meu irmão, aonde você estiver, acordado ou dormindo, em oração ou não, em culto a Deus ou não, eu quero dizer para você que o Senhor estará ali com você, e o Senhor irá te socorrer, e o Senhor irá te ajudar, e o Senhor estenderá a mão dEle, contemplando você, aleluia. Meu irmão, minha irmã, esse é o Cristo que nós servimos e que nós adoramos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não é um fantasma, Ele é o Senhor de todos os espaços e em todos os espaços, aleluia. A presença de Jesus faz toda a diferença na vida das pessoas. A presença de Jesus faz toda a diferença na vida das pessoas. Em segundo lugar, a presença de Jesus faz toda a diferença na vida das pessoas, porque Jesus é um Senhor gracioso. O verso 53, mais uma vez, diz que os discípulos de Jesus chegaram a Genezaré. Você sabe, esta cidade, ela já é um pouco familiar para nós, porque no capítulo anterior, nós já lemos o texto e fizemos uma pregação sobre um outro episódio, um outro evento que aconteceu lá. Marcos capítulo 5, versos 1 a 20, mostra isso para nós. Foi nesta cidade que Jesus Cristo libertou aquele homem que era possuído por muitos e muitos demônios, aquele homem possuído por uma legião de demônios. Jesus liberta aquele homem e faz daquele homem um evangelista. Aliás, é o primeiro homem, a primeira pessoa que tem autorização de Jesus para falar de Jesus para as outras pessoas. Foi nesta cidade que os demônios, cerca de 2.000 demônios, se curvaram diante de Jesus e oraram a Jesus pedindo permissão, autorização para entrarem nos porcos e saltarem do precipício do monte para morrerem lá no mar. Foi nesta cidade também que a multidão expulsou Jesus de Gerasa. Foi nesse episódio do capítulo 5, versos 1 até o versículo de número 20, que os comerciantes, os empresários, dizem para Jesus: se retire daqui. Capítulo 6, verso 17. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já foi rejeitado por alguém? Você já foi expulso de algum lugar? Você já foi marginalizado? Você já se sentiu assim? Que sentimento vem ao nosso coração quando a gente é expulso de um lugar, rejeitado, marginalizado? Qual que é o sentimento do nosso coração? Tristeza, com certeza, toma conta do nosso coração. Raiva, quase sempre, toma conta do nosso coração. Decepção, vergonha, frustração são partes também desse evento quando vividos por nós. E aí, o que a gente faz com gente que trata a gente mal? O que nós fazemos geralmente quando estamos nesta circunstância? Talvez o desejo de vingança aflora no nosso coração, e aí a gente ora: ô Senhor, não precisa matar não, só um capotamento leve, para quebrar as 2 pernas, está tudo certo, Senhor, atende a oração do teu filho. Talvez é assim.
Os babilônicos invadiram Judá, invadiram Jerusalém, e as coisas não estão boas lá na Babilônia. E os babilônicos sarcásticos que eram, estão dizendo aos filhos de Deus: toca a harpa, se alegra, canta louvores. E aí o povo de Deus vai orar. O povo de Deus ora no Salmo 137, verso 8 e 9, dizendo assim: filha da Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste, feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-lo contra a pedra. Tem muito crente que não leva desaforo para casa não, e ele ora: Senhor, pesa a mão, pesa a mão, Senhor, pesa a mão nesse infeliz, pesa a mão nele, Senhor. Como que a gente age? A gente diz assim: eu nunca mais volto àquele lugar, eu estou tirando um afastamento para nunca mais voltar lá. Mas o interessante que não é assim que Jesus reage. Por isso Marcos está dizendo que Jesus voltou naquele lugar onde ele foi marginalizado, desprezado e expulso. Sabe o que é isso, irmãos? É uma demonstração de que Jesus é um Senhor gracioso. Aquele povo, como eu e vocês, não mereciam Jesus, não mereciam os milagres que Jesus vai fazer, conforme nós lemos no texto, mas porque Jesus é gracioso, ele volta àquele lugar, e ao voltar àquele lugar, ele ainda abençoa, ele ainda cura, ele ainda faz sinais e prodígios lá em Gerasa e em toda a região. Não importa se Jesus foi rejeitado, a mensagem é: ele é gracioso. A mensagem é: eu tenho uma missão, e mesmo sendo rejeitado, eu vou cumprir a minha missão e glorificar a Deus, restaurando aquelas pessoas que foram danificadas, prejudicadas pelo pecado. Estas pessoas que estão enfermas por causa do pecado, e pessoas que morrerão por causa do pecado, levando em consideração que o salário do pecado é a morte. Nos versículos 55 e 56 do texto que nós lemos, Marcos vai fazer um resumo da visitação pastoral do Senhor Jesus. É uma visitação de restauração, é um resumo muito breve, tanto é que ele não mostra Jesus ensinando nada, só Jesus curando, só Jesus restaurando, só Jesus dando saúde para estas pessoas. E as pessoas diziam então, no versículo de número 55 e 56, e percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de sua veste, e quantos a tocavam, saíam curados. Está aqui alguém mais poderoso que João o Batista, aleluia. Essa é a ideia. Está aqui alguém que é infinitamente mais poderoso que João Batista, e aqui está a graça. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, o próprio Pai Celestial, não tem obrigação nenhuma de abençoar a vida de ninguém, de curar ninguém, de restaurar ninguém, de livrar ninguém da perdição eterna. Não há mérito nenhum em nós, meus irmãos. O melhor que nós fazemos, diz A.W. Pink, é manchado pelo pecado. As nossas boas intenções lá no fundo, se forem bem investigadas, tem algum interesse egoísta.
Então por que Ele te abençoa? Então por que Ele te salva? Então por que Ele libera cura? Então por que Ele liberta as pessoas? Por quê? Porque Ele é um Senhor gracioso, aleluia. É por isso que Ele faz tudo o que Ele faz. Ele é um Senhor gracioso. Mas hoje é um domingo de Páscoa, e Páscoa, naquela festividade, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E por que Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou para fazer mais do que curas pontuais, porque Ele cura a gente de um câncer, graças a Deus por isso. Ele cura a gente de um tumor maligno, graças a Deus por isso. Ele nos liberta de espíritos malignos, glória a Deus por isso. Semana passada nós levantamos um clamor pela vida do Felipe, que estava com meningite, internado naquele dia, e nós convocamos a igreja para orar durante a semana, para jejuar durante a semana, e que bom, meus irmãos, porque ele recebeu alta. Todos os exames deram negativos, ele recebeu alta ontem à noite, hoje de manhã já estava aqui na escola bíblica dominical, está aqui nesta noite, porque gente que é abençoada por Jesus, gente que é alcançada pela graça de Jesus, tem que vir mesmo agradecer, tem que vir mesmo louvar a Deus, tem que vir mesmo engrandecer o nome da graça, da glória de Deus, amém? Mas irmãos, Jesus quer dar mais do que isso para nós. Ele quer nos dar a vida eterna. Mas para nós termos a vida eterna, Ele precisa vencer a morte. E foi isso que Ele fez na cruz do Calvário. Ele morreu, e naquela semana de Páscoa, no terceiro dia, Ele ressuscitou para nossa justificação. Agora, do mesmo jeito que aquelas pessoas, quem sabe, ao ouvirem o testemunho daquela mulher do fluxo de sangue, que também aparece no capítulo 5, capítulo anterior desse que nós estamos encerrando hoje, o testemunho daquela mulher gerou fé em outras pessoas, de modo que elas agora diziam: se eu também tocar na orla dos seus vestidos, só na pontinha das suas vestes, eu também vou ser curado. Do mesmo jeito, quando nós estamos testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo nesta noite, a nossa oração é que o Espírito Santo nos convença da nossa pecaminosidade, da nossa miséria, e nos dê fé suficiente para nós dizermos: se eu crer nesse Cristo, se eu confiar nesse Cristo, se eu entregar a minha vida a esse Cristo, Ele também é poderoso para vencer a morte que está reservada para todos aqueles que não receberam Jesus, e se crermos nele, nós receberemos a vida eterna, aleluia, com o testemunho do Evangelho. A presença de Jesus faz toda a diferença, começa aqui, mas se consuma na eternidade, onde não haverá pranto, dor, ranger de dentes, morte, luto, nada disso, e tudo isso é graça. Nesta noite, nós estamos conversando um pouquinho sobre a presença de Jesus, e a presença de Jesus faz toda a diferença na vida das pessoas. Porque a presença de Jesus faz a diferença na vida das pessoas? Em primeiro lugar, porque Ele é Senhor de e em todos os espaços. Em segundo lugar, porque Ele é um Senhor gracioso. Termino minha mensagem desta noite, levando você à seguinte reflexão. Alguns jogos que existem, dá a vitória para o jogador se ele souber
explorar bem os espaços. É assim, por exemplo, no futebol, e é assim, por exemplo, na dama. Se você explora bem os espaços, você é um vitorioso. E é assim também na nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual geralmente tem lacunas, brechas, espaços que são preenchidos por alguma coisa ou por alguém. A minha pergunta nesta noite para cada um de nós é: Jesus está presente nesses espaços? Alguém disse que todo homem tem um buraco do tamanho do coração de Deus, que só Deus pode preencher. Talvez você é um cristão nominal, de lábios, mas a Bíblia diz que é mais necessário do que falar que Jesus é Salvador e Senhor da sua vida, das nossas vidas com os lábios. A Bíblia diz ao contrário: se confessar Jesus com os seus lábios, mas tem que crer no coração, então você será salvo. Quem está preenchendo o vazio da sua alma, meu irmão? Quem está preenchendo o vazio da sua alma, minha irmã? Dileto ouvinte da palavra de Deus que nos acompanha pelo YouTube, Facebook da nossa igreja, quem é que está preenchendo a sua alma? Essa é uma primeira reflexão. O médico amado Lucas, ele escreveu um texto muito interessante no capítulo 11 de Lucas, versículo de número 24, 23 e 26, dá para projetar, por favor? Lucas capítulo 11, versos 24, 25 e 26, isso, vamos, foi? Isso, paga um pouquinho a luz. Eu vou ler o 24, vocês leem o 25, tá bom? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para a minha casa de onde saí. Verso 25, vocês, 1, 2, 3. Vamos de novo, para ficar bem bonito. 1, 2, 3. Então a casa, ela está varrida, ela está limpa e ela está ornamentada, ok? Verso 26 diz assim: então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus limpou a casa, Jesus purificou a casa, mas a pessoa que recebeu a bênção de Jesus não convidou Jesus para preencher o espaço da casa. E quando isso acontece, sai o espírito maligno que atormentava aquela pessoa e volta e traz mais 7, e o estado daquela pessoa agora é pior do que o primeiro. A sua vida hoje é pior do que há 2 anos atrás. O que é que está preenchendo o vazio da sua alma? Onde as pessoas buscam preencher o vazio que toma conta da alma delas, talvez nas drogas, talvez no alcoolismo, talvez na prostituição, na pornografia, no sexo, em tantas outras coisas que são lodo engano. Mas Jesus está dizendo para você e para mim nesta noite: eu sou o Senhor em e em todos os espaços. Você precisa convidar Jesus para reinar, para morar dentro do seu coração, não só com os lábios,
mas crer com todo o seu coração. Segundo lugar, onde você vai passar a vida eterna? Onde você vai passar a vida eterna? A Bíblia diz que existem dois caminhos: o caminho do céu e o caminho do inferno. O caminho do céu está reservado para aqueles que acreditaram que Jesus morreu na cruz do Calvário, derramou, verteu o seu sangue, para que eles fossem perdoados e reconciliados, aceitos, justificados diante de Deus. Só Jesus pode pagar a nossa dívida, ninguém mais pode pagar a nossa dívida. Tem muita gente endividada, você sabe que dívida é um enrosco. Nós estamos enroscados com Deus. Só Jesus pode nos libertar desse enrosco. Então, dona, senhor que está aqui nessa noite, é dia de entregar a vida para Jesus, amém? Porque senão o caminho é o inferno. Vem para Cristo hoje. Toma uma posição de servir Jesus hoje, aqui, agora, e essa será a melhor Páscoa da sua vida, aleluia.